Boa tarde, quarto ano. Essa semana, na aula de ciências, nós iremos trabalhar com o capítulo 2. Vocês vão estudar essa semana a força. Abra o livro de vocês na página 13 e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bem, muitas atividades cotidianas, elas exigem a aplicação de uma força sobre algum objeto. Por exemplo, ao chutar uma bola de futebol, quando a gente carrega uma mochila, levantar um copo de água, nós precisamos de força, de aplicar a força. Quando nós aplicamos força sobre um corpo, podemos fazer com que ele pare ou que ele entre em movimento. A força também ela pode ser usada para mudar a forma de determinado objeto. Alguns objetos, eles têm características, alguns materiais têm características particulares. Alguns se deformam com mais facilidade, outros com menos facilidade, que são mais resistentes. Observe aí a imagem. Para criar um objeto de cerâmica, é necessário ela ainda mole. Então, eu consigo mudar a forma da argila com menos força, porque ela é menos resistente. Agora, para aumentar ou diminuir a velocidade de um corpo, também é necessário aplicar força sobre ele. Então, quanto maior a sua massa, maior é a força que se aplica para movê-lo ou para parar. Observe aí a imagem. Para levantar uma caixa, uma massa pequena, a força que vai ser aplicada ela é menor. Então, aqui tem uma caixa de 2 kg. Então, a força que ele aplicou foi menor. Agora, ao levantar uma caixa com uma massa maior, mais força será necessária para levantar. Então, aqui eu tenho 10 kg. Então, quanto maior a massa, maior a força que deve ser aplicada para movê-lo ou para parar. Agora, tem tipos de força. Tem alguns tipos de força. Então, podemos classificar a força em 2 tipos principais. São as forças de contato e a força de ação e distância ou forças de campo. Vamos ver primeiro a força de contato. A força de contato é aquela que aparece quando os corpos envolvidos eles se encostam. Quando uma pessoa empurra um objeto, por exemplo. Então, ao empurrar um objeto, eu estou exercendo uma força de contato, eu estou aplicando uma força de contato. Um corpo se encosta no outro. A força de tração das cordas, que está sendo observada aqui na imagem, é uma força de contato. Por quê? Porque ela surge do contato entre o corpo e as cordas. Então, a força que foi aplicada aqui é a força de contato. Existe também forças que surgem mesmo na ausência de um contato direto. Elas nós chamamos de forças de ação à distância ou forças de campo. Por exemplo, a força magnética. Ele é um tipo de força, ele é um desse tipo de força. Por quê? Porque ela faz com que os ímãs elas consigam atrair objetos magnetizados que estão distantes. Então, o ímã, ele atrai um objeto magnetizado, mesmo ele não estando em contato direto. Então, é uma força de ação à distância ou força de campo. Um outro exemplo é a força gravitacional, que faz com que todos os objetos próximos da Terra caiam, mesmo sem encostar na superfície do planeta. Então, a força gravitacional, ela atrai os corpos para a superfície do planeta. Sem ela, a gente flutuaria no espaço. Então, é uma força que não está em contato direto com o nosso corpo, mas ela nos atrai. Então, a força, observem a imagem, nós temos a força da Terra puxando os corpos próximos para baixo. Então, essa é chamada de força gravitacional. E ela é uma força que age à distância, uma força de campo, pois ela não precisa encostar nos corpos para agir sobre eles. Lembrar aí então. Então, a força de contato, ela existe somente quando houver o contato.
a força que a mão exerce na parede. Então, quando a mão ela empurra a parede ou ela força a parede, ela precisa de contato. Então, essa força é a força de contato, quando acontece o contato entre os corpos. A força de campo, ela existe com ou sem o contato. Então, a força gravitacional aqui, por exemplo, ela não precisa de contato, ela está atraindo o bloco para a superfície terrestre sem contato. É um exemplo de força de campo, é a força gravitacional. Vamos para as atividades. Imagine aí um carro e uma bicicleta andando com a mesma velocidade em uma pista. Para que o carro e que a bicicleta parem, é preciso que os seus freios apliquem força. Quais dos freios precisarão aplicar uma força maior? A do carro, o dos carros ou os da bicicleta? E por quê? Respondam aí dentro e respondam. Vamos ver se vocês acertaram. A resposta é... Os freios do carro devem aplicar uma força maior, pois a sua massa é maior do que a massa da bicicleta. Bem, ao frear um carro em movimento, também se exerce força. A força provoca variação na velocidade, e essa variação pode ser tanto de aumento como de diminuição. É importante ficar atento para não se confundir, e não associar somente ao aumento da velocidade do corpo, tá? Nós precisamos entender que quanto maior a massa, maior a força que nós temos que aplicar. Não é só a questão da velocidade. Vamos para a questão 2. Observe as duas situações abaixo e responda. Vamos aí, a situação A. Carrinho com 5 kg em compras. Situação B. Carrinho com 20 kg em compras. Então, em qual das duas situações o homem está aplicando uma força maior? Pensem bem e respondam. Bem, vamos ver aí se vocês acertaram. O homem ele está aplicando uma força maior na situação B. Por quê? Porque, mais uma vez, quanto maior a massa de um corpo, maior é a força necessária para movê-lo. Então, para movimentar um corpo, para mover um corpo, eu preciso aplicar uma força maior naquele objeto que tiver uma massa maior. Então, quanto maior a massa, maior a força que vai ser aplicada. Vamos para a questão 3. Faça o que se pede aí. Escreva uma frase com a palavra força, que descreva cada uma das situações a seguir. Então, vocês vão escrever uma frase onde a palavra força tenha o sentido que está pedindo. Então, aqui, ó, um objeto está parado e entra em movimento. Um corpo se deforma. Então, você vai escrever uma frase com o sentido que, com a palavra força, que o objeto ele está parado, ele entra em movimento. E a outra que o corpo se deforma. Depois que vocês escreverem a frase, vocês vão identificar qual a força de cada situação. Qual é a força de contato e qual é a força de ação. Façam a frase de vocês. Bem, agora que vocês já fizeram as frases, vou colocar aqui algumas sugestões de resposta para vocês compararem com as respostas de vocês. Primeiro exemplo aí. O ímã atrai objetos metálicos porque exerce força sobre eles. Olha a palavrinha força aqui, ó. A letra A está pedindo que o objeto esteja parado e entre em movimento. Então, nós colocamos assim, que o ímã atrai objetos metálicos porque exerce força sobre eles. Então, o objeto estava parado e se movimentou, o objeto metálico. A segunda é que o objeto se deforma. Então, com a força das mãos, amassei uma folha de papel. Então, quando eu amasso uma folha de papel,
Eu estou deformando um corpo. Então, esse é o exemplo da segunda frase. Agora, vocês têm que identificar qual que é força de contato e qual que é força de ação à distância. Então, a atração magnética é uma força de campo. Tá? Então, na letra A, o ímã atraindo o objeto é uma força de campo, porque é uma atração magnética. E amassar o papel envolve uma força de contato. Então, a mão entrou em contato com o papel para exercer a força e amassou essa folha. Então, precisou do contato. Então, no ímã, força de campo. No papel, força de contato. Vamos agora para o bumerangue. Observe novamente a abertura dessa unidade. Quem está aplicando uma força maior? A pessoa que carrega a caixa de 6 kg ou a pessoa que carrega a caixa de 22 kg? Nós conversamos sobre isso já. Qual é que vai exercer uma força maior? Pensem bem. Vamos lá. A pessoa que carrega a caixa de 22 kg, ela exerce uma força maior. Por quê? Quanto maior a massa, maior a força a ser exercida. Então, se a caixa de 22 kg tem uma massa maior, eu vou ter que aplicar uma força maior. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem, que na próxima aula a professora vai tirar todas as dúvidas de vocês. Tirem a foto da atividade e enviem aqui na plataforma. Um beijo e tchau, tchau.